Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o Vejam Só tem o privilégio de entrevistar a maior autoridade da América Latina a respeito da teoria do design inteligente, que é uma teoria científica e não religiosa, defendida por muitos cientistas ao redor do mundo e que repensa a origem da vida do homem e, sobretudo, do universo, né? A partir de uma mente inteligente, não necessariamente o Deus da Bíblia. Entretanto, o Dr. Marcus Eberlin é um cristão e brasileiro, e reconhecidíssimo no mundo científico, respeitadíssimo, e que acaba de publicar um livro que já se esgotou e que mostra de forma bastante clara, numa linguagem adaptada para nós, os leigos não cientistas, né, que nós fomos planejados. Ou seja, você não é obra do acaso. Muito, mas muito pelo contrário. E quem diz isso não é a Bíblia, é a ciência. Usando os conhecimentos que adquiriu e os laboratórios, os recursos científicos, o Dr. Eberlin e seus parceiros do design inteligente demonstram cientificamente que a Bíblia, quando afirma que fomos criados de forma planejada por Deus, está certa. Vale a pena acompanhar. Eu estou devidamente acompanhado de uma pessoa, um teólogo profundamente conhecedor das teorias, tanto da evolução quanto do criacionismo e de suas várias vertentes, que vai me ajudar a entrevistar o Dr. Eberlin. Esse programa é absolutamente imperdível e eu tenho certeza vai ser usado pelo Espírito de Deus para sossegar a nossa alma, muitas vezes aturdida com os questionamentos da falsamente chamada ciência. Está no ar o Vejam Só. Olá, com grande alegria e em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, começamos mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje, uma entrevista com o Dr. Marcus Eberlin. Paz e graça, doutor. Tudo bem com o senhor? Sim, é um privilégio estar aqui com vocês novamente, principalmente falando sobre esse tema maior, sobre as nossas origens. Seja muito bem-vindo. Naturalmente, o senhor está aqui como cientista hoje, né? Daqui a pouquinho eu vou pedir para o senhor conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, mas de imediato apresentar seu livro, né? Deixa que eu mostre o livro enquanto o senhor fala, assim a gente faz o jogo de câmera aqui. O que é esse livro, doutor? Então, Fomos Planejados é uma obra de 7 anos, em que eu, através da ciência, da química, da física e da biologia, da cosmologia, de todas as áreas da ciência, tentei coletar evidências, agrupar evidências que tratam da questão maior, né? Se fomos realmente frutos daquela grande explosão, daquela sopa ácida escaldante que nos fez sem propósito, ou será que há evidências na ciência, há evidências na química, na física e na biologia de que uma mente inteligente, com propósito, com determinação, com genialidade nos fez prontos? E após esses 7 anos de pesquisas e escrevendo esse livro, a obra está pronta finalmente. A gente acaba de lançar, não oficialmente, mas o lançamento oficial agora é dia 14 de março, no Centro Histórico do Mackenzie. Mas mesmo antes do lançamento oficial, a obra já se esgotou, a gente já está na 2ª edição, mostrando que há um interesse muito grande. As pessoas querem saber se realmente a gente foi produto do nada, né? Que do nada fez o tudo e o nosso destino final é a aniquilação? Ou será que há propósito realmente? Será que nós fomos feitos, né? Talvez à imagem e semelhança desse ser? E é isso que esse livro trata do ponto de vista científico, do ponto de vista das evidências, da racionalidade, questões maiores sobre a nossa origem. Muito obrigado pela presença do senhor. Hoje o programa não é um debate, é uma entrevista e há muitas perguntas a serem feitas ao professor Eberlin. Ao meu lado, com muita alegria e muita honra, recebo o reverendo professor Ageu Cirilo de Magalhães Júnior. Além de ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil,
e diretor do principal seminário de formação de pastores da sua denominação, o Seminário José Manuel da Conceição. Ele é um grande erudito, estudioso das Sagradas Escrituras, das ciências teológicas e das ciências bioquímicas também, né? Eu sei que ele acompanha de muito perto o debate que há muitas décadas a respeito da fé e ciência e está muito bem aparelhado entre os teólogos brasileiros para conversar com um cientista da altura do Dr. Eberlin. Por isso, é um grande privilégio recebê-lo, reverendo. É uma alegria estar aqui mais uma vez, pastor Eber. Alegria conhecer pessoalmente o Dr. Marcos, já sou leitor dos seus escritos, né, dos vídeos que tem na internet. Aliás, muitos alunos lá do seminário apreciam o trabalho dele e é sempre bom estar aqui neste programa que é tão instrutivo. E a nossa expectativa é essa, né, que a gente consiga aparelhar o povo de Deus com bons argumentos para que eles percebam que nós não precisamos dessa pseudociência que por vezes é relacionada à criação do mundo, nós temos a palavra de Deus guiando a nossa vida. Muito obrigado pela presença do senhor, mas eu queria que o senhor deixasse o endereço da sua igreja, porque além de tudo isso que eu falei, ele pastoreia a igreja local. E eu, particularmente, tenho uma admiração enorme por eruditos que se prestam a servir ao povo de Deus dominicalmente, administrando suas emoções, seus sonhos, seus anseios, suas dúvidas, suas crises com a palavra de Deus. Isso tem um valor inestimável para mim. Reverendo, qual é o endereço da sua igreja? A querida igreja que eu pastoreio há 19 anos, a Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, fica ali na região do Jabaquara, Avenida Leonardo da Vinci, 2114. Nossos cultos são às 9 da manhã. Nós começamos domingo passado o culto pela manhã, temos 2 cultos agora. Então, o culto às 9 da manhã e o culto às 18 horas. Às 9 da manhã, exposição do Novo Testamento, às 18 horas, exposição do Antigo Testamento. Fica mais ou menos uns 150, 200 metros da estação Jabaquara, né? É verdade, verdade. Muito bem, seja bem-vindo. Obrigado. Agora a palavra está com o nosso querido Eliezer, que vai fazer a matéria de abertura e em seguida voltaremos com as perguntas ao doutor Eberlin. De onde viemos? Para onde vamos? Fomos criados como? Grandes perguntas que toda a humanidade faz e que, numa perspectiva científica, encontra respostas nas teses e ideias de Charles Darwin. Porém, será que essa é a única opção? Podemos pesquisar e, quem sabe, até adotar outras possibilidades? Por que a ciência, que é sempre guiada pela dúvida, não questiona a opção darwinista? São tantas perguntas levantadas que é difícil encontrar respostas para todas elas. Mas hoje, no programa Vejam Só, vamos apontar um novo caminho científico que pode nos ajudar em muitas dessas dúvidas. Recebemos o Dr. Marcos Eberlin, primeiro cientista brasileiro e sul-americano a receber a medalha J.J. Thomson, uma das honrarias mais importantes na área de espectrometria de massas. Junto com outros estudiosos, Dr. Eberlin tem levantado na comunidade acadêmica e científica um questionamento sobre o porquê atos inteligentes são excluídos dos debates sobre a criação, vida e matéria. Em mais uma ação para oferecer ao mundo científico uma outra possibilidade, o professor Eberlin lança o livro Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. O lançamento dessa obra será no próximo dia 14 de março, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A nossa entrevista de hoje será uma ótima oportunidade para avançarmos mais um pouco, não apenas no nosso conhecimento científico, mas também no fortalecimento da nossa fé. Por isso, fique ligado, o Vejam Só de hoje está apenas começando. Professor Eberlin, uma dúvida que com certeza muita gente tem é, o senhor é cristão? Sim, sou. É membro de igreja? Sou membro da primeira Igreja Batista de Campinas desde os meus 3, 4 anos. Já nasceu num lar evangélico, então? Nasci na igreja, como dizem. Teve alguma crise de fé? Eu acho que tive uma crise quando eu, talvez, ao entrar na universidade, que muitos jovens têm hoje,
de achar que realmente a evolução tinha razão. Realmente o Big Bang tinha criado o universo. E aí eu resolvi essa minha crise, né, adaptando meu Deus à ciência, ao Big Bang, à evolução. E eu acho que eu, por muitos anos, fui um evolucionista teísta. E Deus, pela sua misericórdia, me fez me manter com essa posição, porque o que eu percebo, não é que quando você é um evolucionista teísta, o seu Deus diminui e a sua ciência aumenta. E normalmente você tende a abandonar Deus e ser um cientista ateu. Mas eu me mantive firme, superei essa crise e depois descobri mais tarde que o que acontecia Deus é Deus, sempre foi e nunca mudará. Deus é um ser que faz e faz bem feito e faz pronto. E nunca usaria um processo não guiado, acéfalo, despropositado, tão infeliz como é a evolução. E não acertou as condições do Big Bang. Ele chamou tudo à existência pela força da sua palavra. E eu larguei a evolução e o Big Bang. E seguindo os dados, seguindo a química, a física e a biologia, eu me tornei um defensor da teoria do design inteligente, que mostra, através da ciência, que alguém fez tudo pronto. Esse alguém eu já conhecia desde pequenininho. Agora, o Zeca, antes de passar a palavra para o reverendo Ageu, o Zeca deu uma informação que é daquelas, assim, inúteis, né? Para a maioria de nós. Ele é a maior autoridade em espectrometria de massa. Que legal. O que é isso? A espectrometria de massas, pastor Heber, é uma técnica fantástica, né? Eu, quando comecei a trabalhar com a técnica, era uma técnica de muito pouco uso, mas hoje é praticamente indispensável em quase todas as áreas da ciência. É uma técnica, eu costumo dizer, que permite você manipular moléculas. Então, tudo é química, tudo é matéria, tudo tem moléculas e átomos. E a espectrometria de massas permite você segurar as moléculas na sua mão e investigar a estrutura química, investigar a massa, as características físico-químicas, pesar essas moléculas. E essa mão é uma mão mecânica, é um espectrômetro de massas. Então, é uma técnica que se aplica nas mais diferentes áreas. Por exemplo, no antidoping, se você quer saber se um atleta tomou uma droga, você analisa com espectrometria de massas. Se você quer saber se a sua gasolina é adulterada ou não, você analisa com espectrometria de massas. Se você quer saber se o seu um tumor no seu cérebro, né, ele é benigno ou maligno, você analisa por espectrometria de massas. Durante uma cirurgia, se você quer delinear muito bem esse tumor, você faz isso com espectrometria de massas. Quem desenvolveu a técnica foi minha filha. São N aplicações nas mais diferentes áreas da ciência. Por isso que ela é tão importante hoje. O senhor desnuda as moléculas, é isso? A gente segura as moléculas, pastor, nas nossas mãos. Reverendo Ageu. Uma correção rápida, o culto na igreja é às 9h30 da manhã. Estamos nos Mas se chegar às 9, tá bom. Tá ótimo, ok. Professor, dentro dessa linha, essa pequena crise que o senhor teve quando foi para a faculdade, muitos jovens e adolescentes das nossas igrejas passam por isso também. Que recomendação o senhor daria, ou então, melhor, que livros esses jovens e adolescentes poderiam ler para se preparar para o bombardeio de evolucionismo que eles receberão nas faculdades? O primeiro da lista, certo? É o Fomos Planejados, né? Okay. E há vários outros. Então tem o Caixa Preta de Darwin, que Michael B. A editora do Mackenzie agora quer, através do Discovery, Mackenzie quer republicar. Okay. Tem o Darwin no Banco dos Réus, do Philip Johnson. Tem Por que a ciência não consegue matar Deus? Tem vários livros que a gente também quer publicar pelo Discovery Mackenzie, mostrando que, olha, 1/3 dos jovens que entram nas universidades hoje, reverendo, se declaram cristãos, se declaram homens de fé, se declaram pessoas que entendem que uma mente inteligente fez o universo e a vida. 2/3 desses jovens sairão das universidades ateus. Por quê? Porque eles serão convencidos em relação à evolução. Serão convencidos em relação ao Big Bang. Serão convencidos que a ciência tem a resposta para tudo. Desde a origem do universo, até a piedade de Madre Teresa de Calcutá, até os serial killers e tudo mais. E o que acontece com esses jovens? Como eles não estão preparados, como eles não têm
a ciência ao seu lado, eles se deixam levar por essa percepção equivocada que a ciência tem resposta para tudo. Já explicou que a gente foi feito naquela grande explosão, que Darwin estava certo, Darwin matou Deus, não é assim que fala? E o que é uma percepção equivocada. Na realidade, olha, depois, a minha história mostra isso. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, foi o dia a dia no conhecimento científico que me mostrou que a ciência revela Deus. A ciência deixa muito claro que uma mente inteligente fez todas as coisas. A gente não sabe pela ciência porque a ciência fornece dados, não é assim, pastor? A filosofia faz as perguntas e quem responde é a teologia, né? E a ciência fala, olha, é uma mente inteligente. Agora, eu com a minha filosofia, minha teologia, que já tinha aprendido desde na infância, nas igrejas, né? Na minha escola bíblica dominical, eu imediatamente reconheci naquela mente, como gente que eu sou, a figura do Deus e do Deus bíblico. Então, os jovens, o conselho que eu dou para os jovens é o seguinte, não se deixe levar, né, por falsas filosofias, por uma ciência equivocada. A ciência revela que uma mente inteligentíssima fez todas as coisas. E com boa filosofia e boa teologia, você vai descobrir que foi Deus, o Deus bíblico. Mas, doutor Eberlin, é Eberlin ou Eberlin? Eberlin. Eberlin. Uma das coisas que eu não consigo compreender é que o cientista é alguém que está em busca da verdade. É um inquiridor. Ele, como o senhor falou, ele tem que fazer perguntas, duvidar de tudo e tal. Por que não se duvida de uma teoria com tremendas dificuldades? Como alguém já disse, né? Acreditar que essa coisa tão extremamente bem organizada como o DNA é resultado do acaso, é acreditar que uma explosão na tipografia vai produzir um dicionário com a nova ortografia. Ora, não é absurdo? então, cadê o bom senso do cientista que não questiona isso? Eu acho que eu tenho explicação, a gente discute isso no Fomos Planejados, que eu chamo da cegonha de Darwin. É o enigma, o paradoxo da cegonha. Eu exemplifiquei isso no meu livro como quando eu era pequeno, pastor, eu perguntei para minha mãe, da onde eu vim? Ele falou assim, foi a cegonha que te trouxe, meu filho. E eu tinha a minha mãe como a minha autoridade maior, e eu não questionei, eu acreditei em cegonha, acreditei também em Papai Noel. Mas depois que eu fui para a escola, levei aquele bullying, né, educador dos meus colegas, eu passei a não acreditar mais em cegonha. Eles me contaram como foi, não é assim? E é exatamente isso que acontece hoje na academia. Depois do pacto com o naturalismo filosófico, com o iluminismo e tudo mais, nós fechamos os nossos olhos para o sobrenatural. Só a matéria, energia e espaço. A matéria é tudo que existiu, existe, sempre existirá. E a gente simplesmente, fechando um dos nossos olhos, a gente só vê hoje matéria, energia e espaço. E dentro dessa cosmovisão equivocada, dentro desse pacto falido com o naturalismo filosófico, a gente tentou encontrar explicações. E encontramos o Big Bang, a menos pior. Encontramos a evolução, a menos pior dentro do nosso pacto. E a gente passou a contar para todo mundo que isso era mais lei do que a lei da gravidade. O Hélio Schwartzman publicou um artigo na Folha, né, criticando a criação do Discovery Mackenzie. Ele disse, como podem questionar a evolução? É mais lei do que a lei da gravidade. E aí isso se tornou um consenso na academia. Então você entra na academia hoje e todo mundo te fala, olha, foi evolução, como falaram para mim, Marcos, foi evolução, foi o Big Bang. E ninguém questiona. E a gente já aceita isso como verdade absoluta. E a gente acha porque foi a nossa mãe científica que nos disse, que aquela cegonha é verdadeira, né? E que realmente foi a cegonha de Darwin que trouxe a vida para o planeta. E a gente não... Então, o cientista hoje está debaixo desse paradigma de que só existem forças naturais. E para ele acha que a evolução já foi provada, que o Big Bang já foi provado com N evidências. E ele sai falando isso. Mas quando a gente confronta, né, com evidências, quando a gente chega com Fomos Planejados, né, fala, gente, está aqui, dado após dado, espectro após espectro, as evidências são contrárias. Aí os meus colegas falam, nossa, Marcos, eu nunca tinha nem sequer estudado sobre isso. Vou dar uma olhadinha. Eles poderiam pelo menos suspeitar, porque as descobertas, né, do DNA mostram a
um grande conhecimento adquirido agora. Aliás, uma pergunta é essa, né? Na época de Darwin, o conhecimento sobre célula era muito menor do que o que a gente tem hoje. Se nós pensarmos que, na época de Darwin, uma célula corresponderia a uma gelatina, hoje o conhecimento que nós temos de célula equivale ao quê, na sua visão? Eu falo, inclusive, no livro, né? A célula é uma cidade cibernética espetacular, cheia de nanomotores, nanomáquinas. Sabe aquele desenho dos Jetsons? Quando eu era pequeno, né, a gente falava, nossa, quando eu for grande, né, eu vou habitar nessa cidade de altíssima tecnologia, sofisticação. Eu nunca vi isso, né? A gente melhorou um pouco, mas essa cidade existe dentro de nós. É a célula. A célula é uma fábrica cheia de nanomáquinas, nanomotores. A gente tem robôs nanomoleculares que andam dentro das rodovias celulares. Nós temos a ATP Sintase, que é uma máquina fantástica de produção de energia, é uma turbina nanomolecular. A gente tem os ribossomos, que são mãozinhas, né, que tricotam proteínas numa velocidade de 15 ligações peptídicas por segundo. Então, viajar pela célula é viajar por uma viagem fantástica, por um mundo completamente diferente do que a gente está acostumado e completamente diferente do que Darwin um dia pensou, né? Aquela gelatina, não, é uma máquina fantástica, é uma fábrica fantástica, cheia de nanomáquinas, robôs, cibernético, tudo guiado por um software central, tudo funcionando sem necessidade de operários, não é? Funciona tudo automaticamente. É o maior espetáculo de nanotecnologia da Terra, são as células. Bom, a gente tem uma pergunta no Facebook que você pode responder. A pesquisa termina quando terminar o programa, né? A gravação do programa. Vamos lá no Facebook. Um cristão sincero pode crer na teoria da evolução? Essa é a pergunta, sim. Você responde sim ou não. Cristão sincero, tá? Ele pode crer na teoria da evolução? Até porque, no próximo bloco, a gente vai tratar um pouquinho disso que o reverendo Ageu estava comentando antes do início do programa. O ressurgimento no Brasil de grupos que se dizem cristãos e que defendem a teoria da evolução. Além de trabalhar outras questões. O senhor falou tem tempo ainda nesse bloco? Não? Então a gente vai para o intervalo, na volta o senhor volta explicando o que é esse tal de Discovery Mackenzie, tá bom? A gente volta já. Perdeu o seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa. Vejam só, rapidinho, vamos mostrar o pessoal que assiste ao programa, né, que mandou as suas fotografias. E a primeira vem lá de Jequié, na Bahia, o Robério Batista, nosso telespectador. Cadê o Robério? Olha ele aí, lá em Jequié, na Bahia. Valeu, Robério, grande abraço para você. Um dia eu conheço o teu estado, viu? De lá vamos para o Maranhão, outro lugar que eu nunca estive. Buriticupu, no Maranhão. A Sinhá Santos assiste ao Vejam Só. Deus te abençoe, Sinhá. Muito obrigado pela sua audiência. Abraço ao povo do Maranhão. Na capital paulista, a Elaine Hoft. Ô, Elaine, vamos fazer outra foto com a luz acesa, né? Porque senão a luz da televisão esconde você, né? E fica o convite para vir assistir a gravação ao vivo aqui, já que você é da capital. Só combinar com o Rafael pelo Facebook. Em Florianópolis, Santa Catarina, Juraci da Silva. Tudo bem, dona Juraci? Sua cidade é maravilhosa, lindíssima, povo abençoadíssimo em Floripa. E a última foto de hoje vem lá de Governador Valadares, em Minas Gerais, a Marisete Rosa. Obrigado pela audiência, Marisete, mas alguém bateu a foto para você e você não mandou o nome, né? Se a foto for sorteada, só você vai ganhar o prêmio. A pessoa que bateu a foto tem que ganhar também, viu? Depois você manda para nós o nome da fotógrafa ou do fotógrafo, tá bom? Vamos lá, hoje o programa, vejam só, é uma entrevista com o Dr. Marcos Eberle. Reverendo Ageu, o senhor mencionava no início
do programa, antes de começar o programa, um ressurgimento, né, de grupos ligados à teoria da evolução e que se dizem cristãos, é isso? Sim, nós temos visto isso no nosso meio. O fato é que quando Darwin lança A Origem das Espécies em 1859, já há uma ruptura ali entre crentes, né? Um bom número de crentes fica impactado com essa tese que veio a ser chamada de científica. E aí há uma espécie de casamento entre o relato de Gênesis 1 e as ideias darwinistas. Cria-se, então, o evolucionismo teísta, que é uma espécie de casamento entre evolução e criação. E nós temos acompanhado, nesses últimos anos, um ressurgimento dessa tese, né? Eu creio que uma boa pergunta, então, para o doutor seria se é possível, de fato, um crente ele crer no relato de Gênesis 1 e ainda aceitar essa tese de que foi o relato de Gênesis 1 misturado com o evolucionismo. Se a evolução foi uma das ferramentas que Deus usou, né, para gerar a criação como nós a conhecemos. Eu costumo dizer que o evolucionismo teísta, né, é péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia. Ô, louco. Por quê? Outro dia eu defini o evolucionismo teísta usando o argumento cosmológico e as premissas. Qual é a premissa número 1 do evolucionismo teísta? Olha, a evolução está certa. O Big Bang está certo, está provado pela ciência. Deus existe, a premissa número 2. Portanto, Deus guiou o Big Bang e a evolução. O que está errado nesse argumento? É a premissa número 1. A gente vai na ciência e vê o quê? O Big Bang não teria a menor chance de ter criado o universo. É uma grande explosão que pega o nada, do nada, para nada e faz o tudo. Então já começa com um argumento para lá de... muito além da ciência, né? É um ser sobrenatural que faz aquilo explodir. E aí ele cria uma nuvem gasosa em expansão. É o máximo que o Big Bang poderia ter formado com processos naturais não guiados. Alguns acham assim, olha, Deus estabeleceu as forças e as constantes para que o Big Bang se formasse o universo. Então Deus estabeleceu errado. Porque a gente sabe hoje que essas forças não teriam a capacidade de formar o universo. Aí a gente vai na biologia e vê o quê? Que as leis químicas, os processos bioquímicos que se assumem para a evolução não são viáveis. Então, a duplicação gênica, as mutações, o Haldane já calculou, diz que não tem tempo para as mutações ocorrerem. Duplicações gênicas são extremamente raras e a seleção natural só seleciona características pré-existentes. Então, a gente vê que o modelo do Big Bang faliu, a evolução faliu. Então, como é que a gente vai colocar Deus, né, misturar Deus com o processo que cientificamente é falido? Então, é péssima ciência porque a ciência mostra que o Big Bang e a evolução não fazem sentido. Péssima filosofia e teologia porque Deus, eu costumo dizer, que é igual aquele cara do Bamerindos, né? Deus é gente que faz e faz bem feito. Então, os exemplos da Bíblia mostram isso, né? Jesus chegou lá para Lázaro e falou assim, olha, Lázaro, vem para fora que eu vou fazer uma grande operação em você. E gradualmente eu vou te consertar. Não, Jesus falou assim, ó, Lázaro, sai para fora. Jesus, para transformar água em vinho, ele falou assim, olha, eu preciso de reagentes, né? O Deus da evolução faria isso, né? Eu preciso de reagentes para colocar aqui. Não, ele falou assim, olha, o vinho está pronto. Então, Deus é gente que faz, e faz pronto e faz bem feito. E ele chamou as coisas à sua existência pelo poder da sua palavra. Então, outro dia eu fui numa palestra de um evolucionista teísta que ele disse o seguinte, eu estava procurando na ciência o processo que Deus usou para criar. E achei na evolução e no Big Bang esse processo. Gente, leia a Bíblia, não é? A gente lê a Bíblia e vê lá, e disse Deus, haja luz e houve luz. E estude um pouco de filosofia. Mentes inteligentes, quando querem fazer alguma coisa, a nossa experiência, né, pastor reverendo, nos mostra. Eu quero fazer um carro. O Henry Ford, quando quis fazer um carro, ele não fez o pneu. Depois de um tempo, ele fez o acelerador. Depois, ele foi juntando lentamente as partes. Não, ele bolou na sua mente um carro, não foi assim? E aí ele foi lá e fez um carro pronto. O carro andou, tinha breque, tinha freio, tinha direção, tinha tudo. Acelerador. Foram melhorando depois, mas o primeiro carro foi feito pronto. Mentes inteligentes fazem as coisas prontas.
A filosofia mostra isso. E a teologia mostra que nosso Deus chama as coisas à existência pelo poder da sua palavra. Ele não precisa de eras, ele não precisa de milhões e milhões de anos, ele não precisa de processos naturais. Ele não precisa calibrar forças para que o Big Bang faça o trabalho por ele. Então é péssima ciência, péssima filosofia, péssima teologia. Não vá por esse caminho. Vá pelo caminho científico que mostra que todas as coisas foram feitas prontas por um ser extremamente inteligente que a gente conhece e chama de Deus. Mas, doutora Evelyn, o senhor fala que é péssima ciência, né? O Big Bang. Mas não tem a tal da radiação de fundo? O Big Bang não foi... Chegou-se à conclusão de que houve uma grande explosão primordial pela observação do que existe. Ou foi um projeto ideológico que buscou a construção de uma teoria? Olha, quando a gente fala de Big Bang, né, pastor? A gente fala... o universo teve início? Sim, teve início. Se isso é o Big Bang, eu concordo. Mas o Big Bang, quando a gente fala sobre a teoria do Big Bang, a gente está falando sobre a evolução do cosmos. Certo. Então, de uma grande explosão, cria-se uma nuvem gasosa em expansão. Essa nuvem gasosa se contrai em estrelas. Essas estrelas explodem, formam o pó cósmico. O pó cósmico forma planetas. O planeta esfria, atrai-se blocos de gelo. Tem água no planeta Terra e naquela água surge o primeiro ser vivo. É essa cascata de eventos que a gente vê que não tem a menor chance de ter ocorrido. Houve um início do universo, todo mundo concorda que sim. Agora, como é que esse processo se desencadeou por forças naturais, é o que a teoria da evolução do cosmos, que inicia com o Big Bang, tenta explicar e não consegue. Não consegue. A radiação de fundo pode explicar que um dia teve uma grande explosão? Pode, mas tem interpretações alternativas. Tem vários problemas com essa radiação de fundo. Por exemplo, a temperatura média do universo, pastor, é 2,7 Kelvin. Não teria tempo, e mesmo em 13 bilhões de anos, de se homogeneizar a temperatura. Tem grandes problemas na teoria, mesmo no início de tudo. Aí você olha para o norte do universo, você olha para o norte, não tem nada, é um grande vácuo, é um escuro. Não poderia ser assim, deveria estar todo o universo preenchido. Então, há problemas seríssimos na teoria. Então, eu não apostaria um centavo de que ela realmente está certa. E não vamos basear a nossa teologia nela. Tem gente que fala assim, nossa, eu gosto do Big Bang. Por quê? Porque teve um início, o início chama por alguém que deu início e deve ser Deus. Um leigo como eu pode falar assim, eu gosto porque disse Deus, haja luz. Então, a luz da Bíblia é a explosão, né? É assim, mas a gente não pode cometer, né, pastor, o erro que os evolucionistas fazem com a evolução. Eles gostam da evolução e acham que aquilo é verdade. E a gente vai gostar do Big Bang e vai achar que é verdade porque a gente gosta. Gosto não é um bom argumento científico. A gente tem que avaliar a teoria. A gente tem que ver se a teoria faz sentido ou não. Eu costumo dizer, olha, Deus pode ter criado de várias formas. Uma coisa que eu sei que não foi pelo Big Bang, porque não faz sentido. Aquele processo que é assumido como verdadeiro não faz o menor sentido. Como é que o senhor acha que Deus fez, então? Ele vai contar um dia. Ele não deixou, ele não deu essa deixa para ninguém. Outro dia eu estava numa palestra que eles falaram assim, vai passar o filme. Eu acho que ele vai passar o filme. E o que ele vai mostrar? Olha, todo mundo que tentou explicar estava errado, tá? O filme é esse aqui. Reverendo? Falando então, né, dentro dessa linha sobre esse argumento que usam de dias eras, de que cada dia de Gênesis 1, milhões de anos, etc. Eu sei que o senhor crê em Gênesis da forma como está ali e é adepto da Terra Jovem, né? Quais seriam uns bons argumentos científicos, do ponto de vista da ciência, que dão base para a crença numa Terra Jovem, numa Terra, aí, digamos, de 10 mil anos ou talvez um pouquinho mais que isso? Reverendo, Ageu, o que acontece? Olha, eu acho assim, se a Terra é antiga, se a Terra é jovem, se o universo é antigo, é jovem, faz pouca diferença. Então, existem evidências de um universo antigo? Existem. Existem evidências de uma Terra antiga? Também existem. Então, eu acho que as posições assim não são tão antagônicas. Agora, por que eu acho que a Terra é jovem? Por que eu acho que a Terra e o universo é jovem? Porque as evidências científicas a favor de uma Terra jovem e de um universo jovem são muito mais fortes, pesam muito mais na balança do que as que para o universo antigo. Okay. Eu não acho que é uma discussão tão relevante, mas se você coloca realmente tudo sobre a mesa, eu sou
muito mais favorável. Eu entendo que o universo é jovem, eu não creio nisso. Eu entendo que o universo é jovem e que a Terra é jovem pela força das evidências científicas. Tem um filme que a gente estava falando sobre ele, né, reverendo? Is Genesis History? Que eu aconselho a todo mundo a assistir, que ele discute essa questão. Será que o Ion seriam eras? Você vai fazer uma avaliação do texto totalmente descompromissada com a ideia de que precisa ter milhões de anos. Você vai ver que Ion é dia. Houve tarde de manhã no primeiro dia, houve tarde de manhã. É dia, o texto fala que é dia. E as evidências de que o planeta é muito jovem estão por aí para todos nós observarmos. O filme fala sobre várias linhas de evidência de que a Terra realmente é jovem. Então, tem todo um arcabouço de evidências científicas apontando para uma Terra jovem. Por isso que eu entendo que a Terra é jovem. E que foram dias literais de 24 horas. E qual seria a principal evidência científica da juventude da Terra? Olha, a gente tem várias. Não sei Escolhe se teria uma. uma principal. Mas, olha, eu vou dar uma... O Adalto Lourenço usa muito essa e eu gosto muito dela também. A gente sabe, pastor, que a Lua está se afastando do planeta Terra a uma taxa de 4 centímetros por ano. Tudo isso? 4 centímetros. 4 centímetros na escala Mas todo ano? cósmica é pouco. Mas se a gente, então, pensa que o presente é a chave do passado, não é errado, né? A Bíblia nos ensina que o passado é a chave do presente. Mas a ciência fala que o presente é a chave do passado. Então, a gente pode voltar essa Lua para trás, não pode? Pode. Chega em 500 milhões de anos, as marés no planeta Terra seriam absurdamente grandes e a vida não teria possibilidade de existir aqui. Mas existe vida, não existe? E existe uma interpretação de milhões e milhões de anos. Uma coisa contradiz. A própria Lua impediria... Tem outra interpretação que fala o seguinte, olha, há milhões e milhões de anos atrás, o Sol era um pouco menos quente do que ele é hoje. A temperatura média da Terra era abaixo de 0 graus Celsius. E os oceanos estariam congelados, não teria como ter vida. Então, é uma série. Eu tenho uma coleção delas, que nos mostram que não tem como a gente imaginar milhões e milhões de anos. Parece que as coisas são muito jovens. E as evidências nos mostram isso. Qual que é... No livro do senhor, o senhor fala a causa primeira do universo e da vida. Né? Tem um capítulo lá que trata disso, se não me engano, é o capítulo 6. Qual é a causa primeira do universo e da vida? Olha, nós temos duas causas, né, pastor, que a ciência investiga. Então, eu costumo dizer que eu sou um ser racional. Eu tenho uma fé racional. Se alguém quiser me convencer de alguma coisa que não tenha argumentos, eu não vou aceitar. Eu acho que a gente deve ser assim. Nós somos seres racionais. A gente tem que se seguir, tem que se deixar levar pelas evidências. E quais são as opções que nós temos em ciências para a causa de todas as coisas? Os efeitos estão todos aí. E esses efeitos requerem causas. E a gente vai, com essa sequência de causas e efeitos, a gente vai chegar à conclusão que precisa haver uma primeira causa não causada. Então não dá para perguntar quem criou Deus, né? Deus é essa primeira causa não causada. Então, essa primeira causa, qual poderia ser? Ou é um ser, uma mente inteligente, que fez todas as coisas, ou são processos naturais não guiados. A gente sabe disso. Para todos os efeitos, a gente só tem duas causas. Entraram na sua casa. Você saiu da sua casa, pastor? Deixou a porta fechada. Você volta, a porta está aberta. Você fala, opa, pode ter sido uma tempestade, processos naturais. Ou alguém entrou, uma ação inteligente. Aí você entra, você vê que a geladeira está aberta, comer o seu pudim, o cofre está aberto, levar os seus dólares e tudo mais. Você tem certeza absoluta que foi uma mente inteligente, não foi? Claro. Então você estava com duas hipóteses, não estava? Ou foi uma tempestade, um terremoto que abriu a porta da geladeira, ou uma mente inteligente. Na ciência é a mesma coisa. A gente só tem essas duas opções para causa primeira. Ou a matéria é tudo que sempre existiu, existe, sempre existirá, ou uma mente inteligente deu origem a todas as coisas, é a causa primeira. O que a ciência mostra hoje? As evidências apontam, como nunca antes, de que uma mente inteligentíssima é a causa primeira do universo e a causa primeira da vida. Ok. Posso Claro. fazer outra? Os cientistas, ou os cientistas de internet, eu diria, que não têm nenhuma formação, mas se acham mais sábios, eles ridicularizam bastante a Arca de Noé.
mas eles aceitam, e parece que a ciência caminha na aceitação de uma Pangeia, né? de um continente único que se separou. O senhor vê alguma relação entre Pangeia e Arca de Noé? E dilúvio, na verdade? O dilúvio, reverendo, é um outro aspecto da nossa fé cristã racional que é muito combatido, né? Eu costumo dizer que tem vários tipos de fé. A nossa fé é completamente diferente, né? A gente tem uma fé racional, né? A gente crê num Deus que veio e se fez homem, né? Um Deus que subiu aos céus como testemunha, um Deus que curou paralíticos, aleijados, cegos, é um Deus que andou sobre as águas. Então, a gente tem uma fé racional baseada nas evidências. E o que essas evidências nos mostram hoje? Houve uma grande catástrofe nesse planeta que mudou praticamente toda a sua geografia. E essa grande catástrofe parece que foi uma inundação global, ampla, geral e restrita. Alguns acreditam que foi local, mas não faz o menor sentido, né? Se teve um dilúvio, foi global, né? Todo o planeta foi. E há muitas evidências. Eu tenho uma palestra sobre isso, o Adalto Lourenço fala sobre isso. E do ponto de vista científico, a gente pode entender que realmente essa grande catástrofe ocorreu. E existem muitas linhas de evidência. Uma delas é essa, né? Havia um continente só, que se chamava de Pangeia, que acredito que eram milhões e milhões de anos atrás que ele começou a se separar, mas não faz o menor sentido, foi recente, que provavelmente foi dividido durante o dilúvio, se afastou rapidamente, e agora esse afastamento está diminuindo. E por que a gente sabe que isso é recente? Outra evidência de que a Terra é jovem. As bordas, elas não só são encaixantes na sua forma, mas nas suas laterais. As laterais dessas bordas são encaixantes, o que mostra que esse processo é recente. Senão a erosão já teria comido tudo isso. A gente vai no alto dos montes, nos Alpes, e o que a gente encontra lá? Fósseis de animais marinhos, conchas e tudo mais. Aí a evolução nos diz, não, aquilo lá foi há milhões e milhões de anos atrás, um fundo de um mar. E o processo lento, gradual, não é? da deriva das placas tectônicas dos continentes, foi erguendo aquele fundo de mar que agora se transformou num monte, 11 mil metros de altura. E com restos de animais marinhos, mas não faz o menor sentido, porque a erosão, a gente sabe disso, que ele limpa os montes, numa taxa que, se a gente pensar em milhões e milhões de anos, já teria limpado mais de 100 vezes, mas os animais estão lá. O que isso indica? Que o fundo de mar, num processo muito rápido, se transformou no topo de uma montanha. E a gente só consegue explicar isso do ponto de vista de uma grande catástrofe que elevou os fundos dos mares rapidamente em montanhas, o dilúvio. Então, olha só, as evidências científicas, mais uma vez, corroborando um dos aspectos mais importantes da fé cristã. Cristo faz menção, né, ao dilúvio, ao tempo de Noé e tudo mais. E a ciência corrobora essa interpretação. Agora, doutor Eberlin, a gente ouve ou lê, né, que a teoria do design inteligente não é o criacionismo. O doutor Adalto Lourenço mesmo fala isso. Já nesse programa ele já falou algumas vezes. É a mesma coisa? No que a TDI se distingue do criacionismo? É ótimo, pastor, que o senhor perguntou isso, porque há uma confusão geral ampla e restrita, né? As pessoas falam, não é ciência, é religião. O Marcos está falando que é Deus, estou falando sobre a Bíblia e tudo mais. Eu sou gente, eu tenho plena liberdade de interpretar esse design como eu acho que ele deve ser. Mas o design inteligente é ciência na sua mais pura essência. No design inteligente, os cientistas têm como obrigação, para se filiar ao design inteligente, chegar lá e fazer a declaração maior que todo cientista deveria fazer. Só sei que nada sei. A gente costuma dizer, né, pastor, que no design inteligente, o cientista tem que chegar lá e se despir, ficar nu, literalmente, e colocar o avental branco da ciência e as sandálias da humildade. E humildade por quê? Porque ele tem que declarar, não sei nada, estou à procura de conhecimento. Então, essa é a estratégia do design inteligente. Por que a ciência na sua mais pura essência? Porque é assim que o cientista deve fazer. Eu sou cristão, eu sou ateu, eu sou judeu, eu sou espírita. Lá eu não sou nada, absolutamente nada. Então, no design inteligente, o Marcos não é nada. Ele só sabe que nada sabe. E ele entra lá e quer seguir os dados. E por isso que o design inteligente se
diferencia do criacionismo? Porque o criacionismo já parte de um pressuposto. Deus existe, a Bíblia tem razão. A gente não parte de pressuposto nenhum. A gente está lá para descobrir a verdade. Se descobrir que foi evolução, nós vamos ter que dizer para todo mundo, olha, foi evolução, gente. Se descobrir que foi o Big Bang, foi o Big Bang. E aí talvez eu ainda tente adaptar o meu Deus a isso aí, né? Aí vai ficar aquela coisa horrível, né? Aquele samba do crioulo doido. Mas não, o que a gente descobriu? A gente fazendo a ciência, jogando o jogo da ciência, analisando os dados, colocando as duas hipóteses sobre a mesa, nós descobrimos o quê? Que é uma mente inteligente. Agora, quem é essa mente? Não sei. Olha só que interessante. A ciência se colocando na posição que ela tem que se colocar. A ciência fornece os dados, mas ela não consegue ir mais além. Ela fala o quê? Olha, eu só sei que foi uma mente inteligente. Entrega para a filosofia fala, mas quem é essa mente inteligente? A teologia vai falar assim, agora eu vou tentar responder. Olha só que interessante. Então, a gente está no oposto do criacionismo. A gente partiu de hipótese nenhuma, a gente partiu de pressuposto nenhum. A gente não está pressupondo que foi Deus, o que não foi, que foi a matéria, o que não foi. A gente quer deixar os dados nos levarem. A gente quer seguir os dados. E descobre que é uma mente inteligente, e a gente, no design inteligente, a gente reconhece que não tem capacidade de dizer quem é. Por isso que no design inteligente tem gente que acha que foram os ETs. Tem gente que fala lá, eu acho que são os ETs, a gente respeita. Fora do design inteligente, é a opinião dele. Tem outros que acham que foi um espírito evoluído. Tem outros que acham que é um Deus imaterial que permeia o universo, é o grande arquiteto do universo. A imensa maioria acha que foi o Deus bíblico. Por quê? Porque eu acho que é evidente. Boa teologia e boa filosofia colocado sobre esse dado científico aponta para o Deus bíblico. Por isso, pastor, por isso, reverendo, que o design inteligente é tão odiado. Não só fora, como intramuros, porque a gente mostra o quê? Que a ciência não tem capacidade de dar todas as respostas. E a ciência aponta para o Deus bíblico, que fez tudo pronto pelo poder da sua palavra. Olha só, incrível, né? No próximo bloco, a gente vai conversar, entre outras coisas, sobre as tais evidências do design inteligente no universo e na Terra, na célula e na vida. Ele vai resumir 3 capítulos do livro dele em poucas frases. Então a gente vai para o intervalo, volta já. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Pois é, o programa hoje é uma entrevista, mas o nosso querido Zeca foi ouvir a opinião de diversas pessoas a respeito de fé e ciência, design inteligente, enfim, vejam só. Sua opinião, um cristão verdadeiro pode acreditar na teoria da evolução apresentada por Darwin? Não, eu acredito que não. Não tem nem como, né? Criar a evolução. Inclusive, a gente teve uma pergunta feita, e um rapaz que não era cristão, ele respondeu, ele falou assim, como pode? Se fosse assim, nós íamos para o zoológico, íamos um macaco lá, entendeu? Falou, pô, isso ainda está como é que se fala? Está no rol da evolução ainda. A hora que ele for homem, então ele vai sair dessa joda, entendeu? É muito complicado. Não, porque Deus é criador. A teoria de Darwin como diz, é só teoria. Na Bíblia a gente tem a certeza que foi Deus que criou e mesmo a ciência não tem como provar tudo o que eles falam também. Eu prefiro acreditar no Deus criador. Achar que tudo foi criado por Deus, né? Então acho que fica meio difícil assim de ele acreditar. Olha, em partes chega até a ser compatível. Se você pegar a Bíblia e começar a ligar os fatos, dá pra até ter algo parecido, mas não em tudo. Querendo ou não, tá lá a palavra, a verdade é a verdade, não tem como concordar com tudo. Olha, você pode pegar, por exemplo, os estudos do professor Adalto Lourenço. Já pesquisou sobre o olho da trilobita? É o olho mais complexo que existe. Existe desde a antiguidade. Como isso foi o caso de uma evolução? Então, eu não creio. Claro que não. Porque é antibíblico, né? A gente tem que seguir o que está escrito na palavra de Deus, né? Que a Bíblia é sagrada. Doutor Eberlin, o senhor mencionou várias vezes no programa de hoje
que Deus fez tudo pronto. Ele não usou nem um pouquinho de evolução, assim, nada. A gente costuma dizer, né, que, pastor, que ele fez os tipos básicos prontos. Então, um casal original, tá? Canino, felino, humano. E ele foi esperto e inteligente o suficiente, esse designer, né, que a gente interpreta como sendo Deus, ele fez esses seres com uma capacidade incrível de se diversificarem. Então, toda essa diversificação que a gente vê e que às vezes a gente interpreta como sendo o processo que fez todas as coisas, já está pré-embutido no nosso DNA, no nosso código genético. São várias e várias estratégias, que eu digo que o código genético, o nosso DNA está zipado e encriptado. E ele tem ali várias possibilidades de, havendo necessidade, algumas características surgirem. Então, por exemplo, se você precisa de uma pele mais escura, a sua pele vai escurecendo. E aí você tem a raça negra. Se você não precisa daquele corante, da melanina, ele vai perdendo. Então, você tem os finlandeses, estão praticamente sem nenhum pigmento. O seu cabelo você não precisa de cabelo, ele vai ficando fino, você vai perdendo. Se você precisa de mais, ele vai ficando encaracolado, né? Como na África, os negros, novamente. Então, há uma capacidade incrível. Você vê pelos cães, né? A gente vai cruzando tudo, quantas e quantas diferentes raças de cães diferentes estão. Mas são todos caninos, são todos felinos, são todos humanos, são todos chimpanzés. Então, o chimpanzé até humano, não, descansa em paz, irmão, não é. Chimpanzé sempre foi chimpanzé, humano sempre foi humano. E a gente mostra no livro também, né? No Fomos Planejados, que não há evidência nenhuma, nem que nós sejamos primos dos chimpanzés. Mas nós não temos um pedacinho de rabo lá? O Cox, o Cox disse que é um rabo vestigial, né? Foi o que eu aprendi na escola. Pastor, se eu cair e fraturar o Cox, você não levanta, você não consegue levantar. É um órgão, é um osso extremamente importante. Desculpa aí, mas te contaram uma mentira. Você não tem rabo primordial de coisíssima nenhuma. Aquele osso é extremamente importante. Ele serve para a sustentação de vários músculos. E a gente sabe que ele é importante quando a gente cai e fratura o cóccix. Você não levanta, você não consegue andar. É uma fratura extremamente grave. E, portanto, essas coisas que falaram, que a nossa amígdala era um órgão vestigial. Tiraram as amígdalas, mas descobriram que hoje é um guardião de entrada de bactérias. O apêndice, tem gente que tirava o apêndice. O apêndice é um reservatório de bactérias. Quando você tem algum problema intestinal, uma disenteria, quando você fica bom, aquele apêndice repõe toda a flora intestinal. Então não é uma coisa à toa? Não existe hoje nenhuma evidência sólida de que a gente tem alguma coisa que nunca prestou para nada. A teoria do design inteligente fala isso. Se você tem alguma coisa, tem função. Porque uma mente inteligente fez aquilo. E mente inteligente não faz coisas sem função. Ele tem talvez a função esteja diminuída hoje, como as amígdalas. Elas já foram mais importantes no passado, são menos importantes hoje, mas sempre terão função. Dente do siso. O dente do siso também. A gente tem, talvez hoje, menor necessidade de ter uma dentição mais sólida. Mas por quê? Porque a nossa alimentação mudou, mas no início não. Então, tudo tem função. Doutor Ageu? O senhor poderia falar um pouquinho sobre a sequência de Fibonacci? Ou espiral de Fibonacci. Eu sei que é difícil falar dela sem desenhos, né? Mas se puder dar uma noção. Eu acho que a sequência, na realidade, ela faz parte de um todo. O universo é matemático. É regido por leis matemáticas extremamente complexas, desde o átomo. O átomo é uma coisa incrível em termos de matemática. A gente vê no núcleo, mas vê os orbitais, onde os elétrons estão, são descritos por equações da mecânica quântica, extremamente complexa, equação de Schrödinger e tudo mais. Então, aquelas regiões onde estão os elétrons são descritos por equações matemáticas incríveis. E aí vai para o átomo, para a molécula, para tudo que a gente vê na vida, né? A pena do pavão, os caracóis, o girassol. E a gente vê o que ali? Uma sequência, né? de números, né? Você pega 0 mais 1 dá 1, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5, então você vai somando.
E essa sequência é que molda a forma, né? Aquela espiral ali do caracol, do girassol. Isso são assinaturas, assinaturas. Uma vez, né, pastor, chegaram assim para mim e falaram assim, Marcos, mas Deus bobeou, né? Essa briga toda, científica, evolução, Big Bang, evolucionismo teísta, tal, Deus poderia ter resolvido essa parada quando o biólogo olhasse, né, reverendo, no seu microscópio e estava escrito lá, Deus assinando assim, ó, do cantinho da célula estava assim, ó, made by God. Aí eu falei assim, poxa, mas em inglês? Podia ser em português, né? Mas Deus assinou com uma linguagem que todo mundo entende, uma sequência, com equações matemáticas, com beleza, com precisão, Mas essa sequência está presente aonde? Em várias estruturas na biologia. No caracol, no girassol, na nossa orelha. A forma da nossa orelha é descrita. É a mesma sequência? Você pega lá as formas geométricas e vai somando, né? Se você olhar na internet, você vai ver isso. E é uma sequência de números que é dado pela sequência de Fibonacci que rege essas formas. Então, mostrando que há uma matemática nesse universo, há uma lei, há uma ordem estabelecida por um ser que sabia matemática como ninguém, sabia física, sabia química. Os ângulos, né? Se você fizer um traçado entre os ângulos, dá uma fórmula que é presente, como o doutor demonstrou, na orelha, no caracol, na onda do mar, né? Várias estruturas mostram essa assinatura do desenhista. Se os nossos ouvintes quiserem, pode olhar depois assim, ó, o universo é matemático. Tem filmes no YouTube que ele vai mostrando a sequência e depois ele mostra, pastor, todas as situações no nosso planeta em termos de vida, de universo, em que essa sequência aparece. E são várias outras, né? Tem nas plantas, na forma das suas folhas. É incrível, né? A matemática é a língua do designer. E esse design que a gente chama de Deus. Então vamos lá, vamos continuar nessa linha. Quais são as evidências do design inteligente na célula? Na célula, pastor, a gente ficaria aqui horas e horas e horas. Você vai ter que ler o livro, né? O capítulo número 7. E são inúmeras e inúmeras evidências de design na célula. Como eu falei aqui, né? A gente estava discutindo. É uma cidade nanomolecular cibernética. Mas a célula não é um trocinho assim. Tem um núcleo, o citoplasma e a membrana envolvente. Foi assim que eu aprendi. Pastor, você aprendeu uma visão um pouco melhor do que a do tempo de Darwin. Mas a gente já expandiu essa visão do ponto de vista atômico e molecular, né? Química é tudo. Assim, em ordens e ordens e ordens de grandeza. A célula, assim, você olha por cima, você fala, uma gelatina. Aí você vai abrindo, nossa, tem máquina. Você vai abrindo, nossa, tem mais máquinas e mais máquinas. São níveis e níveis e níveis de mais e mais complexidade. Cada vez que você abre, você vê mais complexidade. Mais beleza, mais simetria, mais precisão. E é um show de química, é um show de bioquímica, é um show de física, de arranjo, de engenharia. Então, quando você vai abrindo, você fala, poxa, quem constrói todas essas máquinas? São operários nanomoleculares. Tem braços, tem mãos, eles andam nas rodovias celulares, pastor, andam. São as cinesinas, a gente fala sobre elas no nosso livro, né? A gente fala, poxa, os japoneses fazem robôs tão lindos, bonitos, tal. Os melhores estão dentro de cada um de nós. Milhares e milhares de robôs, máquinas, usinas. A célula é indescritível ao ser humano. A gente não tem palavras, não tem Mas método. Qualquer célula? Sim. Não existe nada rudimentar na vida. Um dia contaram isso, não contaram, pastor? Que a vida, de uma forma primitiva, rudimentar, surgiu nesse planeta. Isso. Esquece essa ideia. A vida já partiu pronta. É assim, do zero até a primeira forma de vida, a gente diz que é um Big Bang evolutivo. Que a evolução não teria a menor capacidade de formar. O ser vivo mais simples existente já é extremamente complexo. Aliás, uma pergunta que o senhor deve responder sempre. É verdade que já se reproduziu vida num laboratório? Precisa saber exatamente o que é essa reprodução de vida, né? Não, pega lá os elementos químicos, mistura e pronto, tem um ser vivo. Nunca foi feito. Não está se fazendo isso, provavelmente nunca será feito. O que acontece?
a gente sabe, olha, pega uma célula, fura, a célula está morta. Você tem ali todos os componentes. Sim. Nunca ninguém conseguiu ressuscitar, trazer de volta à vida uma célula. Então, parece que só vida gera vida. Pasteur estava certo com a lei da biogênese. É só vida gera vida. Então, vida, nenhum cientista reproduziu vida. Se ele, mesmo que a gente consiga, aí teologicamente a gente vai explicar, nós fomos feitos à imagem e semelhança desse ser, não foi? Sim. Então, isso não vai abalar em nenhum princípio da teoria do design inteligente, nenhum princípio filosófico e teológico. Mas parece que é impossível. Parece que só vida gera vida. E seria uma tarefa difícil demais. É milagre demais para santo de menos. Existe alguma evidência no design inteligente de que nós fomos criados para ser eternos? Ou tudo aponta para o fato de que somos mortais e fomos feitos para ser mortais? Parece que a máquina não foi feita para durar muito tempo. A gente vê, tem defeitos no DNA, o telômero vai diminuindo cada cópia. Parece que há relógios bioquímicos que não só vão desencadear processos que fazem com que o organismo se desenvolva, mas também processos que fazem com que a gente envelheça. Então, o envelhecimento parece que está pré-embutido na vida. Então, o designer já fez a sua obra para que ela atingisse o máximo de eficiência e depois fosse decaindo. Então, eternos, parece que não. A máquina foi feita para durar um certo tempo. Quanto tempo? Parece que o relógio biológico hoje diz que há um limite. Ninguém nunca viveu mais do que 120 e poucos anos, né? E parece que esse livro que a gente estava comentando aqui... Fala disso. Fala disso, né? Sobre complexidade redutível, que parece que foi uma expressão criada pelo Michael Behe, né, na Caixa Preta de Darwin. O senhor vê esse argumento, ele é bastante usado no design inteligente? Há exemplos na natureza que o senhor se lembre? Olha, reverendo Ageu, sobre a complexidade redutível, ela é um dos pilares da teoria do design inteligente. Okay. Então, nós temos a complexidade redutível, a informação e a anteevidência, que é a capacidade de prever problemas e trazer soluções. E a complexidade redutível é um dos grandes pilares da teoria do design inteligente. O Michael Behe usou uma ratoeira para fazer essa analogia. E o que eu chamo do Michael Behe brasileiro, o Ariano Suassuna, usou um prendedor. É verdade. O prendedor vamos usar o exemplo brasileiro. Tá. Né? O prendedor é um sistema de complexidade irredutível. Dá para tirar alguma parte do prendedor e ele ainda continuar prendendo roupa? Se você tirar uma madeirinha, você tirar outra, você tirar a mola, ele perde a função. Então, essa é a complexidade irredutível, uma complexidade que não se pode reduzir. E que somente uma mente inteligente, é o argumento do Suassuna, conseguiria colocar todas aquelas partes juntas para desempenhar uma função. Se elas não fossem já prontas, feitas por uma mente inteligente, que fez pronto aquilo ali, colocou tudo para funcionar sincronizadamente, numa coerência, nunca faria um prendedor. Aí o Suassuna fala, né, olha, nem se a mãe do Papa... Ele apela não para a autoridade do Papa, mas para a autoridade maior, né? Nem se a mãe do Papa vier aqui me falar que um chimpanzé, né, poderia ter feito isso, não vou acreditar, né? Ou a evolução fez isso, jamais. Então, o que ele fala, o Suassuna e o Michael Behe? A vida foi feita pronta, no nível lá em cima, partiu já lá, é um salto quântico, a vida é quantizada. Então, matematicamente, a gente descreve alguém disse uma vez que não tem matemática na complexidade redutível. Absolutamente tem. São níveis quânticos descritos por energias quânticas ou complexidades quânticas. Você tem que ter saltos absurdos. Você não pode lenta, gradual e sucessivamente percorrer esse caminho de um nível quântico ao outro. E a vida é assim. Você tem que dar saltos quânticos para passar de matéria inanimada para a primeira forma de vida mais simples, que já é muito complexa. E para você partir para as formas mais complexas, são grandes saltos, que a evolução não teria capacidade de fazer. Acho que o exemplo mais fascinante que eu já vi disso foi o besouro bombardeiro. Um besouro que está na América do Norte, que quando ameaçado ele solta contra o predador
um líquido a mais de 100 graus centígrados. Aí pensaram, como é que esse besouro não derrete com um líquido a essa temperatura? Abriram e descobriram 2 bolsas com líquidos separados dentro dele. Mas a pergunta continua, como é que esse bichinho não derrete? Ele libera uma enzima para a enzima neutralizar a combustão. E apenas quando esse líquido mistura e sai do besouro, a enzima ela some e aí, em fração de segundos, o líquido vai a mais de 100 graus centígrados. É uma máquina impressionante, né? Então, no evolucionismo, você fica pensando, um besouro inteligente planejando, bom, eu tenho que fabricar uma enzima aqui, porque senão eu não vou sobreviver. A minha arma me mata. Você vê que foi uma mente super inteligente que montou esse besouro para funcionar de uma vez só, né? Seria um salto quântico, é aquele salto quântico. Ou você tem um besouro sem esse dispositivo, ou você tem um besouro com o dispositivo pronto. Com tudo funcionando. Não dá para imaginar uma etapa lenta, gradual, né? Porque o gradualismo tenderia inevitavelmente a extinguir o bicho. Não. Ele morreria com uma coisa se não tivesse pronta. Né? Mas tem uma pergunta que não quer calar, doutor Eberlin. E os hominídeos? A evidência científica de seres que não eram nem animais e nem humanos, os intermediários. Eu falo isso também no Fomos Planejados, né, sobre os hominídeos. Um dia te contaram que os chimpanzés eram teus primos evolutivos, né? Mas, novamente, eu vou falar, olha, descansa em paz, os chimpas não são teus manos. Homem sempre foi homem, chimpanzé sempre foi chimpanzé. Mas a evolução precisa necessariamente, desesperadamente, encontrar um primo para nós, não precisa? E eles olharam do lado e encontraram o chimpanzé, o mais parecidinho. E aí pegaram o chimpanzé como o culpado, né? Você vai ser o primo dos humanos. E aí começaram a tentar encontrar evidências fósseis. E aí foram encontrando o homem de Piltdown, o Neandertal, o de Java e tudo mais. O que os dados científicos mostraram? O que a ciência mostrou? Dia após dia, dado após dado, que um após o outro desses hominídeos foram caindo, eram fraudes, juntaram um osso com o outro, pegaram um osso daqui, pegaram osso acolá. Eu digo que é o efeito super bonder, né? Colaram tudo, né? Com cola e foram montando e montando e desesperadamente, ano após ano, vão se apresentando novos hominídeos e com o tempo eles vão caindo. O mais recente foi o Homo naledi. Foi anunciado pelo mundo todo como uma grande descoberta. Nem carbono 14 tinham feito a datação. Quando fizeram a datação com carbono 14, o que descobriram? Ele era 10 vezes mais novo do que deveria. Mais um dos que caíram. Tem os crânios de Dimanes, que foram encontrados na Geórgia, 5 crânios na mesma cova. Olha só, pastor, que interessante, esse é bom. Encontraram 5 crânios na mesma cova. Aí o artigo diz o seguinte, se esses crânios fossem encontrados em covas diferentes, cada um seria classificado como um hominídeo diferente. Então ele fala assim, nós estávamos tentados a classificar cada um deles como um hominídeo diferente. Mas como foram encontrados na mesma cova? Não pudemos. E aí 5 hominídeos habitando na mesma cova há 2 milhões de anos atrás, enquanto eles deveriam estar separados por milhões e milhões de anos, não dá, né? Então os crânios de Dimanes, que eu também comento no meu livro, derrubaram por terra qualquer possibilidade, com dados, com fósseis no Museu da Vida, de que os chimpanzés possam ter sido os nossos primos e que esses hominídeos possam realmente... outra brincadeira que eu faço, né? Se a gente pegar no Brasil, pegar lá no Nordeste alguns crânios, pegar alguns crânios no Sul, no Centro-Oeste e tudo mais, a gente monta toda essa escala. Por quê? Porque a variabilidade do crânio humano é muito grande. E a gente pode encontrar os hominídeos habitando o país, aí andando, né? Estão vivos ainda entre nós. Os Neandertais eu encontro todo dia. Alguns. Em Itaquera tem um monte. Bom, infelizmente o programa está acabando. Que dia vai ser o lançamento do livro que não tem mais para vender, porque nem eu ganhei? Olha, pastor, o livro acabou a primeira edição, mas a segunda está pronta amanhã, está chegando amanhã. Bom. E vai estar disponível de novo na internet, na Amazon.
A gente fez uma edição bem maior agora, porque a segunda já terminou. Então, que dia que vai ser? E a gente vai lançar agora no dia 14 de março, às 17 horas, oficialmente, no Centro Histórico da Universidade Mackenzie. Vamos estar lá o reitor do Mackenzie, o Benedito, o chanceler do Mackenzie, o Davi Charles Gomes, todos os professores, a gente convidou todos, e você também está convidado, todo mundo. Centro Histórico do Mackenzie. Centro Histórico. Dia 14 de março. 14 de março, às 17 horas. Às 17 horas. Parabéns pelo seu trabalho, doutor Eber, que Deus o abençoe. Reverendo Ageu, muito obrigado pela presença do senhor. Disponha. Enriqueceu bastante o nosso trabalho. E você aí de casa, que tem filhos, netos, sobrinhos na universidade, ore por eles. Eles estão sob fortíssimo ataque do Império das Trevas. A Bíblia tem um versículo muito interessante de ser lembrado agora. Paulo fala que o Deus deste século cegou o entendimento. E é o que você percebe. Quando você olha para a ciência e vê desonestidade, porque as pessoas não querem enxergar a verdade, é o Deus desse século que os está cegando. E a gente precisa orar para que isso seja removido. Então, ore pelas pessoas que estão na universidade, para que Deus possa sustentá-las e forneça às pessoas que você tem contato literatura. No site, no Facebook, vai ter o contato do Dr. Eberlin, do Reverendo Ageu, que podem indicar facilmente para vocês literatura de ajuda e de apoio para quem está aí titubeando na fé por causa da deusa do século XXI, a chamada ciência. Vamos ver o resultado da enquete? 85% dos votantes disseram que um cristão sincero não pode crer na teoria da evolução. A gente se despede aqui agradecendo a Deus pela vida desse irmão, Dr. Eberlin, e por todos aqueles que militam pela boa causa na seara da ciência. Até lá.